A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está num cenário diferente, pois hoje nós vamos fazer a gravação da nossa última lição do último trimestre de 2021. É um prazer ter ficado com você nessa jornada de 3 meses aprendendo sobre o que Paulo ensinou na carta aos Efésios. São apenas 6 capítulos que eu creio que você leu por completo hoje pela manhã eu fiz a releitura completa de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6. E hoje vamos dar aqui a lição 13ª, ou seja, a 13ª lição. Porém, eu quero só relembrar para você alguns pontos importantes das 12 lições passadas. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve e pode acompanhar essas 12 lições. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, ou seja, a última parte do capítulo 6. Que você fique aí e aprenda cada vez mais da graça e do conhecimento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou mediante a sua palavra e nesse trimestre sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos aprender juntos? Lembrando a você que todas as lições estão aí no canal numa playlist que é para facilitar a sua vida. Mas vamos abrir aqui a nossa revista. A nossa lição de número 1, a gente falou sobre o maravilhoso propósito da salvação. Essa foi a lição de número 1. O que nós podemos destacar aqui sobre o maravilhoso propósito da salvação? A gente pode trazer aqui Paulo primeiro falando sobre a epístola de Efésios. Ele está mostrando o que ele ensinou para a igreja de Efésios, trazendo a história onde Efésios era localizada. Aqui no nosso ponto de partida a gente fala: Deus nos salvou para louvor da sua glória. Aí quando a gente entra na lição, no ponto 2, a gente vai falar sobre o privilégio, de nós sermos concedidos filhos de Deus através de quem? De Jesus Cristo. Esse aqui é o propósito. Na lição, no ponto 3, a gente vai ter o quê? As grandiosidades e riquezas da graça. Ou seja, a graça, ela nos enche cada vez mais. Então, a gente tem um propósito maravilhoso da salvação mediante Jesus Cristo e mediante a graça que Deus nos concedeu. Ou seja, um favor imerecido que nós não merecíamos, mas Deus nos concedeu. Na nossa lição 2, nós aprendemos sobre as bênçãos advindas da salvação. Aqui nós temos ainda no ponto 1, eleito antes da fundação do tempo. Então, você foi escolhido por Deus antes da fundação dos tempos. O que é que nós aprendemos com isso? Já que nós somos salvos antes da fundação do mundo. Que nós não somos o segundo plano de Deus, nós somos o primeiro plano de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nos salvar. Então isso aqui mostra o quanto Deus nos ama. Esse aqui são as bênçãos advindas, mediante a salvação. No ponto 3 a gente pode destacar os propósitos da soberania da eleição. Ou seja, uma eleição que foi soberana. Eu disse na lição que eleição é aqueles candidatos concorrendo para ver se vai ganhar. E nós já somos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. Nós não estamos concorrendo a nada, nós já ganhamos a vida eterna. Na lição 3, a gente vai falar sobre a oração de gratidão pelo conhecimento. Eu e você somos carecedores de conhecimento. E quem nos concede esse conhecimento? Deus. Deus nos concede. Então, Paulo incentiva a mim e a você a fazer oração para agradecer pelo conhecimento. O que a gente pode destacar aqui? Orar é falar com Deus, o ponto de partida. Mas vamos ver aqui no nosso ponto 3. Objetivos da oração. Gratidão. Nós vivemos tempos muito difíceis, do qual as pessoas não são mais gratas pelo que ela tem. Famílias, maridos, esposas, filhos, trabalhos, escola, a própria saúde mediante a pandemia que nós estamos ainda passando por ela. Então Paulo nos concede o quê? Nos orienta a orar pelo conhecimento.
conhecimento de gratidão. Eu sou grato porque levantei, sou grato porque fiquei de pé. Sou grato porque conheço a tua palavra, estou conhecendo, aprendendo. Essa oração é a oração de conhecimento que Paulo está nos incentivando a orar. Ok? Na nossa lição 4, a gente colocou sobre, Paulo traz a dimensão sobre a tríplice dimensão da salvação. Tríplice. Nós temos 3 fundamentos sobre a salvação. Lembrando que a lição completa está no canal. Mas quais são as tríplice dimensão da salvação? Aqui a gente vai achar na lição, no ponto de número 2, o que nos tornamos no presente. Ele nos mostra o passado, o presente e o futuro. Essa é a tríplice dimensão. Quem nós éramos no passado, quem nos tornamos no presente e no terceiro, o que seremos no futuro. Então, a salvação ela nos mostra, nos aponta para o passado, que nós não éramos merecedores, mas Cristo nos concedeu mediante a sua graça. Quem somos no futuro, nos tornamos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, e o futuro, reinaremos com Ele para todo sempre. Essa é a tríplice dimensão da salvação. Na lição de número 5, membros da família de Deus. Aqui eu destaquei, eu me lembro muito bem, que a gente está vivendo o advento das pessoas quererem ficar em casa. Aproveitaram a pandemia para ficar em casa e deixar de congregar. E Paulo chama a atenção dizendo, não faça feito alguns têm feito, deixando de congregar. Eu só sou membro do corpo de Cristo quando eu estou no corpo. Fora do corpo eu não sou membro. Então eu tenho que estar congregando com alguém para me tornar membro. Esse foi o destaque sobre membros da família de Deus. Éramos sem Cristo e sem esperança. Então, quando Cristo nos enxertou, isso é João capítulo 15, na videira, aí nós nos tornamos membros do corpo dele. Um novo povo formado por Deus, a unidade do corpo de Cristo, muito bom, sensacional, e o edifício de Deus, ou seja, o edifício, ele precisa do alicerce, ele precisa das colunas e ele vai subindo. Então somos todos nós. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Quem vai nos edificando? Deus. Quem nos embeleza, podemos dizer assim, o templo, o Espírito Santo. E nós somos os andares. Esse é um edifício. Ok? Na lição de número 6, a revelação do mistério chamado igreja. A igreja não é invenção humana. A igreja é criação de Deus, porque a igreja é lugar de congregar. O que podemos aqui chamar a atenção no nosso texto de referência, Efésios capítulo de número 3, o versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Ou seja, mediante a igreja, nós temos agora acesso ao nosso Deus. O ponto 1, a revelação do mistério. Paulo revela esse grande mistério de nós podermos ser chamados de Igreja de Cristo. No nosso ponto 2, Paulo, ministro da revelação divina. Deu para Paulo e Paulo passou para todos nós. No ponto 3, as riquezas do mistério revelado. Aqui no ponto 3 está marcado assim, Cristo possui em si mesmo e outorga aqueles que vêm a Ele. Se você vir a Ele, Cristo vai te colocar no lugar de igreja, fazer parte dessa grande família. Na nossa lição 7, a gente aprendeu sobre a segunda oração intercessória. A primeira oração, a gente tem que pensar assim, foi de agradecimento, pelo conhecimento nos tornarmos cada vez mais gratos. Nessa segunda oração, do qual Efésios 3 continua dizendo, Paulo nos convida agora a fazer a oração intercessória. E eu me lembro que eu coloquei no canal pedindo pessoas que queriam oração e teve diversas pessoas que pediram oração e a gente orou. Precisamos interceder um pelo outro. E Paulo estava intercedendo pela igreja de Éfeso. Aqui nós temos um modelo ideal para chegarmos a Deus. Tem um modelo ideal para a oração? Temos um modelo ideal. E por que devemos orar? Está aqui no nosso ponto de partida, marcado, a oração nos aproxima de Deus. Quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse é o padrão, né? Aí nós temos aqui o alvo da oração, atitudes de oração. Ponto 2, a oração por uma vida de plenitude. O que é plenitude? Pleno, completo, cheio. É isso que Deus nos quer, como Deus nos quer nele. Por isso que temos que interceder em oração. O amor de Cristo. Então, é através dessas orações intercessórias, um pelos outros, que Deus vem nos ajudar. Na nossa lição de número 8, nós temos falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Unidade. Então, aqui nós temos a união, a mão, os dedos, eles são ligados à minha mão, o antebraço, o braço ao braço, o braço ao meu ombro, ao meu tórax, o meu tórax aos meus membros inferiores, e assim vai ao pescoço, a cabeça, os olhos. Veja, essa aqui é o que as pessoas estão tentando tirar da igreja, tentando tirar da unidade do corpo de Cristo, mas nós somos membros do corpo de Cristo. Efésios 4, o versículo 5 e 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, aquele que é sobre todos e por todos e em todos. É somente Deus que nos concede, através do corpo de Cristo, estar ligado nele. Aí nós temos no nosso ponto 2, virtudes produzidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós virtudes para que a gente possa estar na unidade do corpo de Cristo. No nosso ponto, na nossa lição de número 9, olha aqui, os dons de Cristo para a unidade do corpo. Então, o que são os dons? Para que serve dons? Já ensinei, está aí na aula. Dom é para favorecer o outro. Então, tudo aquele que diz que tem dom e não favorece o outro, ele não é dom, porque todo dom que Deus nos proporciona é para abençoar outros, tá bom? E ele coloca até aqui, Efésios 4, 11, E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outro para doutores. Esses homens, não é para eles esses dons, é para produzir o crescimento da igreja. Essa foi a lição de número 9 que nós destacamos, e aqui nós estamos falando sobre evangelistas, pastores, mestres, doutores, apóstolos, tudo isso aqui para o quê? O crescimento da nossa igreja, do corpo de Cristo. Na nossa lição de número 10, o novo homem e a sua conduta diante do mundo. Por quê? O mundo agora está olhando para nós, porque nós bebíamos, fumávamos, prostituíamos, matávamos, roubávamos, fazia diversas atrocidades mediante a sociedade. Agora, em Cristo, nós temos agora um novo homem e a sua conduta diante do mundo. Então a gente tem que mudar. Uma vida nova exige um novo proceder. Então, se você é cristão, tem que ter um novo proceder. Esse foi o ponto 1. O ponto 2, novo homem, nova forma de vida. Tem ambiente que já não cabe para mim e para você. No nosso ponto 3, os cuidados com a nova vida. Temos que ter muito e muito cuidado. Essa foi a lição de número 10. Na lição de número 11, nós falamos sobre a plenitude do Espírito Santo. Veja que Paulo está trazendo ensinamento para Efésios do novo homem. Então, quando eu me torno novo homem, tem uma nova criatura, um novo hábito, o Espírito Santo habita em mim e ele quer ser pleno. E vivendo plenamente, nós conseguimos vencer esse mundo. No nosso ponto 1 vai dizer, intimidade a Deus como filhos amados. Ou seja, agora nós somos filhos amados, concedido a Deus, porque tivemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos aproxima de Deus, e mais, com gemidos inexprimíveis. No ponto 2 dessa lição de número, já estamos na lição de número 11, vivendo a nova vida com sabedoria. O que nos falta muitas vezes na nossa vida é sabedoria, mas a própria Bíblia diz que a gente pode pedir sabedoria, que Deus nos concede sabedoria. E quem nos ajuda? O Espírito Santo. No nosso ponto 3, uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia, transbordar do Espírito Santo. E chegamos na nossa lição de número 12, que foi a lição passada, a conduta do cristão no relacionamento familiar.
Eu falei que essa lição para mim é um pouco fácil de lidar, porque eu e a minha esposa Rose ministramos para casais. Então, ministrar aqui para casais. Paulo também traz a mesma coisa, dizendo para maridos, para mulheres e para filhos. Então, aqui é o relacionamento familiar. Você vai ter o homem, vai ter a mulher e vai ter os filhos, né? Paulo primeiro fala para a mulher, lembra que eu falei de submissão, mas é uma submissão que os homens não gostam muito, porque na lição 3 vão falar amando como Cristo amou. E como foi que Cristo amou a igreja? Amou a igreja se entregando por ela. Aí chegamos na lição que vai falar dos filhos, né? O relacionamento entre pais e filhos. Então, Paulo faz aqui igual a tríplice da salvação, passado, presente e futuro. Paulo agora traz 3 também: pai, mãe e filhos. Cada um na sua responsabilidade e como servir a Deus. Agora chegamos na lição de número 13. Agora a gente vai para a lição. Essa lição não será uma lição muito longa, porque a gente já falou sobre tudo de Efésios. Efésios aqui 6, ele vai só fechar, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que Paulo ensinou aos Efésios. Quando chega no capítulo de número 6, a última parte, ele está dizendo, agora que vocês ouviram tudo isso representa são as armaduras, né? Ele coloca essa armadura e vamos para a batalha. E eu acho interessante que quando Paulo diz assim, aprendendo tudo isso que você aprendeu, colocando toda a armadura que você colocou, ficai firme. Então não basta somente estar com a armadura, com o conhecimento, com todo o ensinamento que nós tivemos durante esses 3 meses. Aí no final ele diz, ficai firme. Agora é hora de ficar firme. Revestido de toda a armadura. Você vê que é toda, né? Paulo está dizendo assim, ó, não se apega somente à espada, ou ao escudo, ou o capacete, ou a couraça, ou a sandália, ou o cinto. Não. Todas. Se veste de todas elas, tá bom? É a lição de número 13. Vamos adentrar um pouquinho só na lição de número 13, que diz assim, o nosso textual, vamos ler ele, que é importantíssimo, está em Efésios capítulo 6, o versículo de número 10, que diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, olha que coisa muito interessante que Paulo diz aqui. Se eu sei que Deus tem todo o poder, Paulo está dizendo, está se sentindo fraco? No demais, irmãos, no demais, eu já falei tudo, mas você quer aprender um pouco mais? Fortalecei-vos aonde? No Senhor. Já era para estar forte, porque o Senhor é poderoso, mas Paulo ainda lembra quem é o nosso Senhor. Na força do seu poder, ou seja, ele tem todo o poder para nos fortalecer. Na nossa verdade aplicada, diz assim, há uma batalha diária entre os filhos de Deus e as hostes do mal. Precisamos estar consciente e revestido para enfrentá-las. Eu vi o pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, muito conhecido aí nas redes sociais. Ele falou algo numa entrevista bem assim, existe uma batalha diária entre o bem e o mal, entre os filhos de Deus e os filhos da treva. Essa batalha ela é constante nas nossas decisões, nos nossos pensamentos. Cada vez que nós vamos fazer algo, ali está o bem e está o mal. E ele dizia para o rapaz bem assim, e você não tem a opção de escolher não ficar nem do lado do bem e nem do lado do mal. Só de você não escolher o lado, você já está do lado do mal. Uau! Então precisamos estar revestido, porque esta batalha ela é real. No nosso texto de referência, como eu tenho falado desde o começo, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Bem rapidinho diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme com as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue. Sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta, ela é real. Porque eu quero anotar esse versículo 12. Se você quer anotar esse versículo 12, anota aí, Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas lutamos aqui, contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E onde é que estão elas? Nos lugares celestiais, o tempo todo travando uma batalha ferrenha contra os filhos de Deus. Ele termina no versículo 13 dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firme. Lembra que eu falei? Paulo dá todo o conselho, todo. E no final ele diz: e havendo feito tudo isso que você aprendeu, agora fique firme. Porque a batalha, ela é má. A batalha, ela não tem misericórdia. E Paulo diz bem aqui, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, ele vem para mim, vem para você. O dia mau a gente não pode evitar, mas se a gente tiver revestido, nós vamos suportar. A nossa introdução dessa lição vai falar assim: Paulo nos fala acerca de uma batalha espiritual e de todos os recursos disponíveis que temos para nos revestir e assim podemos resistir e ficar firme. Há uma armadura, há algo que nós podemos fazer mediante a essa batalha. Nós vamos aprender que você já sabe, você que já leu Efésios capítulo 6, sabe que tem as armaduras. Então eu vou só pincelar um pouquinho esse aprendizado para a gente fechar com chave de ouro. No ponto 1 vai falar revestidos de toda a armadura. Quero ressaltar e vou falar sempre. Tem vídeos que eu fico repetitivo, mas é para que você entenda o ensinamento, para você memorizar. Revestido de toda a armadura. Não é metade, não é uma, duas ou três. É todas as armaduras de Deus. É isso que Paulo está nos propondo. Aqui nosso ponto de partida diz assim, precisamos estar revestidos e protegidos. Revestir e proteger. Ok? Fortalecei-vos no Senhor e em sua força. O nosso Deus, irmãos, ele tem toda a força. Então, muitas vezes a gente cai, a gente falha, a gente fracassa pelo simples fato da gente não estar revestido no Senhor e na sua força. Só de nós estarmos, Salmo 91, à sombra do Onipotente, que é aquele que tem todo o poder, aí a gente já está, irmão, protegido. E esse poder, ele manda para nos ajudar através do seu Filho Jesus, que já morreu na cruz e venceu a morte. A morte não tem poder mais sobre a minha e a sua vida, porque se a gente morre não é o fim. Se a gente morre é a passagem, a morte é o passaporte. Lembrei Hernandes Dias Lopes. A morte é o passaporte para a viagem da vida eterna. Uau! Hernandes Dias Lopes. Não é o meu pensamento, não é a minha voz, é a dele. A morte é o passaporte para a vida eterna. Mas a gente tem que estar o quê? Revestido, ou aqui no caso, revestivos no Senhor e na sua força. Ok? É isso que nós precisamos. No nosso ponto 1, ponto 2, vai falar revestido de toda a armadura. Você vê, eu gosto quando o escritor, ele insiste em manter uma palavra para decorar. E você fala, não, Antônio, não é repetitivo, não fica... Não, é para a nossa mente gravar. Que às vezes a pessoa fala assim, eu já tenho uma espada. A Bíblia, eu já tenho uma espada. Não é só isso. Para você ter uma espada, você tem que ter o escudo para se defender. E às vezes vem flecha, dardos inflamáveis, que passa pelo escudo e bate no seu peito. Se você não tiver com a couraça hoje seria o quê? O colete à prova de bala. Seria isso aí, para você entender. Então, se o escudo falha, quando bater no seu peito, ela não entra, os dardos inflamados do inimigo não entram. Então, por isso que ele fala, toda armadura. Ok? No ponto 1.3 vai falar, a luta não é contra a carne e contra o sangue.
Lembrando que lutar contra a carne e contra o sangue dá menção de lutar contra o irmão. Mas nós temos que saber que muitas vezes o ser humano ele é usado para perturbar a luta contra as trevas e a luz. Nós temos aí pessoas que se revestem de treva e querem lutar contra nós. Só que a gente tem que olhar que não são a pessoa, é quem está agindo nela. Quando Paulo diz assim, aqui no ponto 3, a luta não é contra a carne e o sangue, não é aquela pessoa, é quem está usando ela, é quem está por trás dela, é quem está dentro dela, é quem está movendo ela. É esse que Paulo está dizendo. Então, ore pelaquela pessoa, repreenda, tem que tirar Satanás de cena, que aquela pessoa ficará uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Onde é que eu vejo isso? Um endemoniado gadareno. É a maior prova. Porque a luta de Jesus não era contra o homem, era contra quem estava dentro do homem. E quem estava dentro daquele homem era o quê? Uma legião. Por isso que Jesus, quando expulsa aquela legião, aquele homem volta em si. Mas se a luta de Jesus fosse contra a carne, teria matado o homem, deixado ele se jogar e morrer afogado, junto com os porcos que os demônios entravam. Mas a luta não é contra a carne nesse sentido. É quem está sendo usado, quem está usando ele. No nosso ponto de número 2, conhecendo os inimigos da batalha. Aqui a gente tem um grande problema, porque às vezes as pessoas elas não querem conhecer quem são os seus inimigos, né? Até um livro famoso, se eu não me engano o nome do livro é Arte da Guerra. E uma parte desse livro eu não li, né? Eu vi só parte deles aí nas redes sociais. É conhecer quem são os inimigos. Eu só consigo vencer a batalha quando eu sei contra quem eu estou lutando. E a Bíblia diz bem claro que a nossa luta é contra as hostes. Lembra que a gente leu aqui, ó? Vou até voltar para você. É o versículo de número 12 de Efésios 6, né? Aqui, contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade. É contra essas pessoas. As ações malignas, elas são muito pesadas, elas são muito... e as pessoas, às vezes, não querem se atentar que existe uma luta, essa aqui. Então, temos que conhecer os nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles são sutis algumas vezes, e outras vezes eles são agressivos, mas eles existem. Por isso que Paulo está falando aqui, no caso, o escritor está colocando como Paulo coloca, eu vou até ler aqui, ó, o relato de Paulo é muito esclarecedor. Ele fala acerca da batalha, que diz o local onde esta batalha está sendo travada e revela quem são os inimigos que devemos combater. No ponto 2.1 vai dizer a organização do exército inimigo, ou seja, eles são organizados. Há uma organização. Por isso que o povo de Deus tem que aprender ser organizado na luta contra esses inimigos de nossas almas. Assim nós vamos conseguir vencer todas as batalhas que nos são propostas. Porque olha só a guerra principal que nós enfrentamos: o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, tudo o que acontece no mundo físico afeta o mundo espiritual. E tudo o que acontece no mundo espiritual afeta o mundo natural. E essa batalha, ela é constante. Então nós temos que estar pensando nisso, meditando nisso e agindo. Que cada vez que nós lutamos no mundo espiritual, o mundo físico sofre os seus danos. E precisamos enfrentar esses danos, porque esses danos eles são terríveis, tanto no físico quanto no espiritual. Por isso que nós temos que jejuar, temos que orar, temos que consagrar, temos que ler a palavra de Deus, temos que estudar a palavra de Deus, porque estudando nós estamos preparando o mundo físico, mas isso vai trazer um benefício no mundo espiritual. Então, como essa batalha não é contra a minha carne, é contra o espírito, o meu espírito vai ficar fortalecido mediante a essa luta. No nosso ponto 3, 2.3, melhor dizendo, os inimigos devem ser enfrentados. Ou seja, temos
que enfrentar. Não dá, não tem como a gente disfarçar. A batalha está aí. Vamos conhecer, saber que os inimigos são organizados, sabendo que essa luta da nossa carne contra o nosso sangue, carne e sangue lutando contra o espírito, é uma luta real, né? Mundo espiritual e mundo físico. Agora nós vamos ter que enfrentar o inimigo, não tem opção. Ou a gente enfrenta ou a gente é derrotado. E a Bíblia diz que nós temos que ser pronto para a batalha. Estamos revestidos. Lembra que eu falei? Volta aqui, na leitura, que é Efésios capítulo 6, versículo número 13. Havendo feito tudo, ficai firme. Essa é a orientação. No nosso ponto número 3, vamos falar os equipamentos do soldado cristão. Olha só, os equipamentos do soldado cristão. Como é que nós vamos agora nos armar? Paulo coloca bem aqui, vai dividir aqui o que a gente precisa para nos armar, né? Estar armado, estar pronto. Aí o escritor coloca aqui, o servo de Deus que deseja vencer e seguir adiante deve estar preparado e equipado, pois o inimigo busca a todo instante que nossa fé seja enfraquecida. Por isso, a ordem está revestidos de toda a armadura. Lembra? O escritor comunga do mesmo pensamento que eu, ou eu comungo do mesmo pensamento do escritor. Toda a armadura, porque é para você decorar. A roupagem de um bom soldado. Vamos lá? A roupagem de um bom soldado. Agora pergunta assim, um fato histórico. Paulo, quando escreve os Efésios, ele estava já preso, quando ele escreve essa carta, e os soldados vigiavam Paulo 24 horas. A primeira prisão de Paulo foi domiciliar, né? Ele ficava em casa, mas ele era guardado, a sua casa era vigiada. Então Paulo começa a observar que os homens de guerra, os soldados, eles eram preparados, eles se vestiam de uma maneira para proteger. E Paulo, por uma revelação espiritual, ele diz, por que nós que somos cristãos, que defendemos, que temos que lutar não contra a carne e o sangue, não prestamos atenção nas armaduras e usamos essas armaduras espirituais? Aí Paulo vai e traz toda essa roupagem que nós aprendemos. Aí nós temos o que aqui? No ponto 3.2, a estabilidade espiritual do crente. Precisamos de uma estabilidade. E estabilidade entra no calçado. Você está bem calçado, você cria uma estabilidade. Por isso que Paulo não deixa passar de estar o que? Estabilidade. Calçado, ele fala que nós temos que estar calçado com o evangelho da preparação, para poder levar. Quão formosos são os pés daquele que leva o evangelho, que leva a palavra. Como diz o salmista, aquele que semeia chorando colherá os seus frutos. Então você vê que Paulo pensa, vê o soldado e diz, isso aqui a gente pode aplicar na nossa vida espiritual. E é isso que acontece. No nosso 3.3, a gente tem aqui, aplicando a vida à oração. Aqui eu já quero fazer um convite. A última compra que eu fiz de livros para minha coleção, para uso pessoal, foi uma coleção falando sobre oração. 6 livros falando sobre os fundamentos da oração. Poder da oração, homem de oração, necessidade da oração, arma da oração, tudo sobre oração. Estou pedindo a Deus possibilidade, condição de poder trazer esses livros e ler com vocês, compartilhar com vocês cada capítulo, pouco, 10 minutos, 12, no máximo 15 minutos por vídeo, para a gente aprender cada vez mais da oração. Quem sabe na próxima lição, no próximo vídeo, eu posso trazer para vocês conhecerem esses livros e a gente poder falar sobre a oração, que é a arma principal, é a oração. A nossa conclusão diz assim, estamos em Cristo nos lugares celestiais, mas também ainda neste mundo, tendo assim que lidar com as investidas do inimigo.
Portanto, é imprescindível sermos fortalecidos no Senhor, estarmos revestidos de toda a sua armadura para resistir e ficarmos firmes até que Ele venha. Então, a nossa batalha, a nossa luta, a nossa guerra, ela não vem sem sofrer alguns danos. Todo exército da história, ele enfrentou algum dano, seja um dano psicológico, seja um dano físico, material. Em todas as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no longo da história, houve batalhas que sofremos. Paulo convida toda a igreja de Efésio a se fortalecer. E eu te convido a se fortalecer cada vez mais no Senhor. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de ano e o ano que vem Deus possa proporcionar cada vez mais conhecimento de sua palavra para que você seja cada vez mais firme e espere a volta dele. Que Deus te abençoe, eu te espero o ano que vem.